Olá, querido catequizando, aquele abraço muito carinhoso para você, que mais uma vez se faz presente conosco aqui no canal do YouTube da Paróquia Nossa Senhora Aparecida e nos acompanha em mais um encontro de catequese para adultos. É um prazer muito grande, é um prazer imenso tê-lo por aqui mais uma vez. E hoje nós vamos tratar por aqui sobre um assunto também interessante. Hoje nós vamos conhecer a nossa Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Então fique conosco, nos acompanhe até o final deste vídeo, porque sem dúvida alguma eu tenho certeza que você será transformado por meio da Palavra de Deus. E como nós sempre fazemos, vamos iniciar este encontro invocando a Santíssima Trindade, bem como fazendo a oração do Espírito Santo de Deus, para que Ele possa nos conduzir, para que Ele possa nos iluminar, para que Ele possa nos dar o discernimento necessário para que nós possamos aprender cada vez mais sobre a Palavra de Deus. Então, juntos vamos dizer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Querido catequizando, querida catequizanda, eu não tenho dúvida, como eu sempre digo, que o Espírito Santo de Deus está aqui comigo, também está aí com você e Ele irá nos conduzir para que juntos possamos aprender sobre a Palavra de Deus. E como eu adiantei, hoje nós vamos conhecer a nossa Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, a Palavra de Deus que deve, evidentemente, cair no coração de cada um de nós para que ela possa transformar o nosso coração, possa transformar a nossa vida, possa transformar o nosso caminhar. E é muito importante que nós saibamos disso. Quando pensamos em conhecer a Bíblia, é fundamental que tenhamos sempre em mente que o seu conhecimento é importante para a nossa vida. A nossa vida. Por quê? Eu costumo dizer sempre, quando tenho a oportunidade de fazer os encontros presenciais, muitas e muitas pessoas compram e leem livros de autoajuda. Tem algum problema, de alguma ordem, em vez de buscar a solução, encontrar o sentido para a sua vida na Bíblia Sagrada, as pessoas compram aí vários livros de autoajuda e acham que esses livros são suficientes, evidentemente, para que a pessoa possa encontrar um sentido na vida. Na verdade, a nossa vida tem sentido quando nós temos um Deus forte no nosso coração. E nós vamos conhecer esse Deus por meio da Palavra de Deus, por meio da Bíblia Sagrada. Por isso ela é muito importante na vida de cada cristão. Então, o seu conhecimento é importante para a minha vida. O conhecimento da Bíblia Sagrada é importante para a vida da sua família, é importante para a vida de todos nós. E aqui eu continuo. A palavra de Deus é para ser assimilada e vivida, conforme se vai aprendendo, e não para se acumular um grande conhecimento desligado da vida. Então, querido catequizando, à medida que eu vou internalizando a palavra de Deus, à medida que eu vou aprendendo sobre a palavra de Deus, à medida que eu vou me apaixonando por Deus, que eu vou me apaixonando por Jesus Cristo, que eu vou entendendo a força que o Espírito Santo tem na minha vida, eu vou aplicando tudo isso, não só na minha vida, mas também na vida de todas as pessoas ao meu redor. Ou seja, eu vou aplicando todo esse conhecimento no meu viver, no meu caminhar, para que eu possa sempre tomar as melhores decisões, tomar as melhores atitudes, sobretudo diante de situações exigentes, saber como tratar os meus irmãos, saber como conduzir a minha vida. Então, a Bíblia, ela tem uma palavra, e essa palavra, sedimentada no seu coração, é para ser vivida e não desligado da sua própria vida. Ou seja, eu leio a Bíblia 3, 4, 5 vezes, eu a compreendo,
né? Eu consigo entender a mensagem que a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada está passando para cada um de nós, né? No entanto, eu não coloco tudo isso, todo esse conhecimento em prática na minha vida. Então, desligado da nossa vida, a palavra de Deus evidentemente não tem sentido algum. Então, que tenhamos a sabedoria para aprender a palavra e colocá-la em prática na nossa vida, para que nós possamos assim contribuir para a construção do reino de Deus e encontrar paz, e encontrar harmonia na nossa vida. Toda a Escritura, né, está lá em Timóteo, né, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, olha que trecho interessante da carta a Timóteo, né? Então, olha, toda a Escritura é divinamente inspirada, ou seja, né, a gente vai tratar daqui a pouquinho os homens que escreveram a Bíblia. Eles foram homens escolhidos e inspirados por Deus para escrever cada livro da Bíblia. E a Bíblia, além de ser divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para chamar atenção, para corrigir, para instruir em justiça. Em justiça. Para quê? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Por isso que eu disse, né? Quando nós colocamos em prática na nossa vida a palavra de Deus, evidentemente nós vamos construir, né, boas obras, construir o reino de Deus, levar amor, levar paz, levar luz, levar esperança por onde nós passarmos. Nós vamos ter tranquilidade na nossa vida, mesmo diante de situações adversas. Nós vamos encontrar o equilíbrio necessário para, né, continuar a nossa caminhada aqui na Terra. Então, por isso que eu digo, né, a Bíblia Sagrada, ela é importantíssima na vida de todos nós. Então, que nós tenhamos a sabedoria de, em vez de buscarmos conhecimento, buscarmos resolver os nossos problemas, fazendo leitura de vários livros, né, livros de autoajuda, livro aqui, livro acolá, nós temos o livro mais vendido no mundo, né, o livro mais perfeito do mundo, entendeu? Um livro deixado pelo nosso Deus à nossa disposição, a Bíblia Sagrada. Então, que nós façamos então a melhor escolha e leiamos, né, evidentemente, a Bíblia Sagrada, ou seja, a Palavra de Deus. Então vamos lá. O que é a Bíblia? A Bíblia, na verdade, ela é uma coleção de livros que foram escritos por homens movidos pela ação direta de Deus, de forma a prevenir erros, fazendo que aceitemos Deus como autor principal e o homem como autor secundário. Assim, o homem, né, ou seja, aqueles que escreveram, né, os livros da Bíblia, trataram-se de instrumentos de Deus e foram movidos por Deus, né? Então, vou repetir aqui. Assim, o homem, né, é instrumento de Deus e é movido e dirigido por Ele, ou seja, dirigido por Deus. Então, o homem não escreveu o livro, não colocou ali aquilo que ele queria colocar, mas sim, né, foi escrito em cada livro da Bíblia Sagrada, né, foi escrito a palavra de Deus, aquilo que Deus desejava deixar para o seu povo, né? Então, por isso que fala aqui, foram escritos por homens movidos pela ação direta de Deus, né? Ou seja, homens inspirados por Deus foram usados, foram instrumentos na mão de Deus para poder escrever cada livro da Bíblia Sagrada. Aqui, ó, tá, São Tomás de Aquino deixou para nós, né? Ele disse assim: é a ação de Deus movendo e dirigindo o autor na produção do livro, preservando-o de erros, de forma que é Deus o autor e o homem mero instrumento usado para escrever cada livro constante na Bíblia Sagrada. Então, muito interessante tudo isso. Por isso que nós falamos, né?
A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, a Palavra de Deus. Então tem aqui, eu coloquei revelação e inspiração, né? Então eu disse que o homem ele foi inspirado por Deus para escrever os livros constantes na Bíblia. E aqui está uma diferença, né? Nós não devemos confundir inspiração com revelação. A revelação ela ocorre quando Deus mostra ou descobre ao homem verdades de fé. Por outro lado, a inspiração, como vimos, é o ato de Deus mover o homem a escrever a verdade de fé, assistindo e preservando seus escritos do erro. O fato de Deus ter inspirado homens não significa, evidentemente, que tenha anulado a inteligência e a liberdade do ser humano, né? Então, na verdade, todo homem, né, que serviu como instrumento para escrever a palavra de Deus, ele tinha a sua capacidade, ele tinha a sua inteligência, ele tinha a sua maneira de enxergar as coisas. No entanto, ao escrever, evidentemente este homem foi inspirado, ou seja, né, ele foi envolvido pela ação do Espírito Santo, ele foi envolvido por Deus e Deus o conduziu para que ele escrevesse da maneira correta, do jeito certo, de forma a tocar o nosso coração, de forma a mostrar a cada um de nós, né, por meio da palavra escrita, o melhor caminho a ser seguido, as melhores posturas, as melhores atitudes a serem colocadas em prática na nossa vida, ok? Então, o homem, evidentemente, ele não foi anulado da sua inteligência, mas sim ele foi usado e inspirado por Deus para escrever cada livro constante na Bíblia. E a Bíblia, ela começou a ser escrita por volta do ano 1250 a.C. e terminou em torno do ano 100 depois de Cristo. Nós não vamos aprofundar, né? Aqui exige um estudo evidentemente mais detalhado, não vamos aprofundar nisso, mas a Bíblia ela foi escrita em 3 línguas, o hebraico, o aramaico e o grego. O Antigo Testamento foi escrito em sua maior parte em hebraico, né? Porque era a língua falada, a língua utilizada onde, né, os livros começaram a ser escritos. Então, nós não vamos, evidentemente, mergulhar neste universo, mas é apenas uma informação importante também para você ter aí sedimentada no seu coração. Existem também formas literárias na Bíblia Sagrada, né? Dividem-se em diversos gêneros literários encontrados na Bíblia. Nós temos vários livros, como eu falei, né? Nós temos livros narrativos, que são históricos e didáticos, temos livros, né, legislativo, que fala evidentemente de leis, né, de mandamentos, sapiensais, proféticos e cânticos, né? Então, eu até brinco quando eu estou fazendo os encontros presenciais, né? Lembra quando você estava lá no colegial, lá na escola, que falava sobre os gêneros literários, né? Ou seja, a forma dos textos, os textos têm certas particularidades e nós vamos perceber, evidentemente, ao fazer, né, leitura dos livros da Bíblia, que eles têm algumas características, algumas particularidades, ou seja, né, são os gêneros literários, a maneira como se escreve, a maneira como se entrega, como se leva a informação. Então, os livros literários da Bíblia, ele possui, né, vários gêneros, conforme nós colocamos aqui para vocês. A Bíblia, né, ela está dividida, né, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, né? Então, ela é composta por 73 livros divididos em 2 grandes partes, né, que eu falei para vocês aqui. 46 livros estão no Antigo Testamento, né, no Antigo Testamento. Os outros 27 livros estão no Novo Testamento, ou seja, né, todos os livros que estão antes da chegada, da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né, todos os livros até a chegada do nosso Senhor Jesus Cristo está no Antigo Testamento, né, na Antiga Aliança. E os outros, né, aquele que começou a falar sobre, né, o nascimento de Jesus Cristo, depois
livros que narraram, né, a vida de Jesus Cristo, suas ações, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, depois a formação da igreja, depois as cartas, né, de exortação, foram, né, encravados no Novo Testamento. Então, para você, querido catequizando, né, até vou pegar a minha Bíblia aqui, sagrada, né? Eu tenho uma versão aqui, então quando a gente pega a Bíblia Sagrada, está aparecendo direitinho aqui, ela tem, né, ela é dividida em duas partes, né? Antigo Testamento e Novo Testamento. 46 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento, né? Interessante você também ter a consciência sobre isso. O Antigo Testamento são todos os livros escritos a partir do século XV a.C., até o nascimento de Cristo. Contém, né, a lei de Deus dada a Moisés. Esses livros falam da história do povo escolhido por Deus, né, o povo de Israel, e suas reflexões, bem como, né, fala sobre a previsão da vinda do Messias, do próprio Jesus Cristo, que se deu, né, com a vinda, né, do Filho de Deus, o nosso Salvador. Então, quando nós fazemos, evidentemente, a leitura do Antigo Testamento, nós encontramos lá, né, desde a criação do mundo, né, do Êxodo, nós encontramos também o povo hebreu, o povo escolhido por Deus, a condução desse povo, né, para a terra prometida. Nós temos trechos que falam sobre o período em que o povo de Deus viveu na escravidão no Egito, depois a sua libertação, né, para que ele fosse conduzido para a terra prometida. Enfim, né, lá no Antigo Testamento nós encontramos a história do povo, né, do povo hebreu. Nós encontramos os livros proféticos, aqueles que anunciavam, né, a vinda do Messias, o Filho de Deus, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Nós encontramos os livros, né, em que os profetas falavam, né, em nome do Senhor para o povo. Enfim, todos os livros que foram escritos, portanto, antes, né, da chegada, né, livros que narram a história antes do nascimento, antes da chegada do nosso Senhor Jesus Cristo, eles estão ali no Antigo Testamento, na nova, ou melhor, na Antiga Aliança, ok? Então, gravem bem essa divisão aí, porque é muito importante, conforme eu falei. Então, lá no Antigo Testamento, nós temos os livros da lei, também, né, chamados de Pentateuco. Foram os 5 livros escritos por Moisés, né, que abrem a Bíblia e falam da criação de Deus, falam da formação do seu povo, né, o povo de Israel, né, o povo eleito por Deus, o povo hebreu. Temos os livros históricos, né, lembra quando eu falei dos gêneros? Né? São livros que descrevem as guerras enfrentadas ou guerras das quais participaram o povo de Deus, né, Israel, bem como a história dos seus reinos. Tem livros didáticos ou sapiensais que apresentam a sabedoria dos hebreus, e tem, evidentemente, os livros proféticos. Foram escritos por profetas que pregavam, né? Lembra que eu falei? O arrependimento, e preparavam o povo eleito para a chegada do Messias Salvador. Ou seja, esses profetas eram homens ungidos por Deus, né? Que já pregavam, né? Que já anunciavam a vinda de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, aqui ficou muito claro para vocês, né, os gêneros, né, dos livros que estão lá no Antigo Testamento. Já o Novo Testamento são todos os livros escritos após a vinda de Jesus Cristo, até o final do século I, depois de Cristo, é claro. E nesses livros nós vamos encontrar, evidentemente, a vida, vamos encontrar as obras praticadas por Jesus Cristo, os milagres, as ações, os conselhos, né, os ensinamentos deixados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eles vão tratar sobre a vida de Jesus. Os livros também no Novo Testamento, eles vão falar sobre a criação e a expansão da igreja. Vão falar da igreja primitiva, além
de documentos de formação do povo cristão. Então, o que eu quero que você entenda, querido catequizando, neste momento, que a Bíblia ela é dividida em duas grandes partes. Primeiro nós temos o Antigo Testamento, que vai desde a criação do mundo, por Deus, é claro, até a chegada do nosso Senhor Jesus Cristo, e depois os livros do Novo Testamento, que vai desde o nascimento de Jesus Cristo até o final, até o final da Bíblia. Então, essa divisão, mais uma vez eu ressalto, é importante para você se habituar, para você que não está aí tão habituado em lidar com a Bíblia, então saiba que ela tem essas duas divisões e vai fazer com que você tenha mais facilidade para encontrar os textos bíblicos quando você for buscá-los na Sagrada Escritura. Vamos falar então um pouquinho agora sobre o Novo Testamento. Vejam bem, temos os evangelhos, eles narram a vida, narram os ensinamentos, os milagres e as obras do Messias Jesus Cristo. Então, nós temos Marcos, nós temos João, nós temos Mateus, nós temos Lucas, que são os 4 evangelistas que narram a vida de Jesus Cristo, que falam sobre os milagres praticados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que falam, evidentemente, sobre as obras deste grande homem, que é o próprio Deus, que se fez homem e que se colocou aqui entre nós para trazer uma nova forma de se viver. Ele trouxe o mandamento do amor, o mandamento da justiça, o mandamento da fraternidade. Então, os livros, os evangelhos, os 4 evangelhos constantes no Novo Testamento, eles falam basicamente sobre a vida, desde o nascimento até a morte de Jesus Cristo. Temos também os livros históricos, no livro histórico, na verdade, lá no Novo Testamento, que apresenta a instituição e a expansão da igreja cristã, primeiro na Palestina e a seguir no mundo até então conhecido. Ou seja, nós temos o ato dos apóstolos, porque nós já aprendemos que Jesus ele veio ao mundo enviado pelo próprio Deus. Jesus ele iniciou a sua vida pública aos 30 anos e viveu aqui, passou 3 anos aqui conosco. E aí o que aconteceu? Jesus ele foi preso, ele foi humilhado, maltratado, ele foi crucificado, morreu, ressuscitou. Aí Jesus instituiu a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, e depois ele ascendeu aos céus. E aí ele incumbiu os apóstolos de dar sequência à sua igreja. Então, esse livro histórico aqui, Atos dos Apóstolos, ou seja, ele fala sobre a instituição, sobre a expansão da igreja de Jesus Cristo, ou seja, a igreja primitiva. Temos também as epístolas, que são cartas, são as doutrinas, são as exortações escritas por alguns apóstolos de Cristo e encaminhadas às comunidades ou fiéis cristãos. Então, a maioria das cartas, a maioria das epístolas foram escritas por Paulo, um dos grandes homens que colaborou, uma das grandes pilastras da Igreja Católica. Se a Igreja ela tem essa dimensão que tem hoje, se ela tem essa grandiosidade, se ela está em toda parte do mundo, ela se deve, é claro, pela ação de Deus, mas também pelo trabalho importantíssimo desenvolvido por este apóstolo, o apóstolo Paulo, porque ele, por meio de suas cartas, ele mandava, ele mostrava aos povos que se convertiam os ensinamentos, chamava a atenção das pessoas, às vezes tinha algum conflito, algum problema de compreensão, algum atrito, então por meio dessas cartas Paulo tentava mostrar um caminho e mostrar como aquela comunidade deveria seguir de acordo com a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, ele encaminhava essas cartas aos
cristãos, né, aos fiéis convertidos. E por fim, nós temos o livro profético, né, que traz a vitória de Cristo e fala também sobre a sua igreja, sobre as forças do mal e o juízo final, que é o livro do Apocalipse, né, que sobretudo trata sobre a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo aqui sobre nós. Então, querido catequizando, para você se familiarizar mais com tudo isso que eu estou falando, você tem que fazer a leitura da Bíblia, tá? Você tem que pegar, fazer a leitura. O Marco, como que eu faço, né? Eu nunca li a Bíblia, eu comecei e tive dificuldade. Então comece, por exemplo, uma das maneiras, né? Comece fazendo a leitura dos 4 evangelhos, entendeu? E vai buscando o que está neles contidos, vai buscando colocar em prática na sua vida aquilo que está escrito nos evangelhos, vai aprendendo, aí você vai aguçando a sua necessidade de aprender mais sobre Jesus Cristo, sobre Deus, sobre a criação do mundo, e aí, evidentemente, ao manusear a Sagrada Escritura, ou seja, a sua Bíblia, você vai se familiarizando com ela e você vai facilmente entender a sua formação, a sequência dos livros, entendeu? Então, você só vai aprender se ler, você só vai aprender se você pegar e manusear, entendeu? Então, isso é muito importante. Não fique perdendo tempo assistindo a conteúdos na televisão, por exemplo, que não vão trazer benefício algum para a sua vida. Não fique lendo livros, sobretudo livros de autoajuda, entendeu? Perca o seu tempo, ou melhor, né? Ganhe tempo, ganhe sabedoria, ganhe ensinamento fazendo a leitura da Palavra de Deus, ou seja, da Sagrada Escritura. E como é maravilhoso, né? Quando a gente vê com alguém uma Bíblia Sagrada toda machucada, toda marcada, né? Toda dividida. Por quê? Porque é uma Bíblia que ela está sendo utilizada, né? Ela está sendo usada. A Bíblia, ela não foi feita para ser comprada e guardada, conforme eu falei em um outro encontro, né? Então você compra a Bíblia, coloca lá na estante, ali nós temos uma, ali atrás, mas quando nós vamos fazer os encontros presenciais, né, é aquela versão que eu levo lá para o encontro para a gente poder fazer a leitura, entendeu? Então a Bíblia, ela não é só para enfeite, não, ela é para ser lida, para ser degustada. Cada livro, cada palavra, cada verso, cada ensinamento, né, deve ser internalizado no seu coração para que assim a sua vida possa ser transformada de acordo com a vontade de Deus. Afinal de contas, a Bíblia ela é composta por vários livros inspirados, né? Vários livros escritos por homens, inspirados por Deus. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus. E se Deus quer o melhor para cada um de nós, evidentemente, se nós seguirmos o que está escrito na Bíblia, nós vamos encontrar o melhor para a nossa vida e também ter condições de fazer o melhor na vida dos nossos irmãos. E aqui eu coloquei esta figura que eu acho que fica muito interessante, né? Muitas pessoas equivocadamente acham que a Bíblia ela é um livro só, né? Então, se você pegar aqui, né, na verdade parece que é um livro só, mas na verdade a Bíblia ela é formada por vários livros, né? Então, conforme eu coloquei aqui, né? Então tem o Antigo Testamento, né? O Velho Testamento aqui e o Novo Testamento. Então começa lá, né? Com o Pentateuco, né? Os 5 livros escritos por Moisés. Aí você vem, né? Com os livros dos profetas e vem, né? Os profetas maiores, os profetas menores. Aí já vem para o Novo Testamento, que já começa a falar sobre o nascimento e a vida de Jesus Cristo. Começa lá no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois tem, né, o livro histórico no Novo Testamento, né, o Atos dos Apóstolos, que vão falar sobre o nascimento, a formação das primeiras comunidades. E depois nós temos, né, as cartas, né, as epístolas, né, evidentemente,
a maioria delas escritas pelo apóstolo Paulo, conforme eu coloquei aqui, né? E tem algumas que foram escritas por outros apóstolos, por outros homens que acompanharam Jesus Cristo. E no final aqui tem o último livro, né? Apocalipse, que fala sobre a vitória do bem sobre o mal, né? A vitória da igreja de Jesus Cristo, e fala sobre a segunda vinda do nosso Senhor aqui neste mundo, uma segunda vinda tão esperada por cada um de nós. Então, querido catequizando, né, essa instante, né, que eu coloquei aqui é uma forma assim didática, né, que eu coloquei para você entender que a Bíblia Sagrada, na verdade, ela é composta por vários livros. Então, você que ainda não começou a fazer a leitura da Bíblia, comece pelos Evangelhos, tá? Comece aqui pelos Evangelhos. Aí você vai aguçar a sua vontade de entender mais sobre a Palavra de Deus, né? E aí você lê os Evangelhos, lê Atos dos Apóstolos, né? Lê as cartas, e quem sabe, né? Quem sabe não, eu espero que isso aconteça, que você vá lá em Gênesis, né? Para entender sobre a criação do mundo, entendeu? A saída do povo de Deus, né? Para a terra prometida. E aí é toda uma história linda, uma história maravilhosa, e eu tenho certeza que você vai se encantar, você vai conhecer cada vez mais como é forte a mão poderosa do nosso Deus, do nosso único Deus, como é grandioso o nosso Senhor Jesus Cristo, como ele foi importante para a vida de cada um de nós, evidentemente, e você vai compreender também a importância, né, do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo ele vai agir em você, e você vai perceber a presença da sua ação ao fazer, evidentemente, a leitura da Palavra de Deus. Você vai começar a perceber a ação do Espírito Santo na sua vida. Então fica este convite, né? Ganhe tempo, tá? Lendo a Bíblia, tá? E deixe de lado aqueles momentos que você predispõe para assistir a programas televisivos que não trazem engrandecimento algum para a sua vida. Tempo que você gasta fazendo a leitura de outros livros que na verdade não vão agregar como a Bíblia Sagrada pode agregar na sua vida. Ou seja, né, um caminho lindo, maravilhoso, onde se apregoa sempre o amor e a convivência em comunidade. Então, a Bíblia Sagrada, ela está aí para mim, está aí para você também. Lembra quando você estava lá no colegial, né, que tinha lá a tabela periódica, né, dos elementos químicos, né? Então eu encontrei essa figura aqui na internet e achei muito interessante. Eu coloquei aqui, né? Então, tabela de leitura periódica, né, da Bíblia Católica, né? Então, lembra da tabela periódica. Então, se você pegar a Bíblia, né, lá no comecinho, então tem o livro do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, né, que foram o Pentateuco, né, os 5 livros escritos por Moisés, né? Então, cada sigla dessa, né, ela tem um significado. Então, por isso que eu falo para você, né, você tem que pegar, manusear e entender. Então, por exemplo, se a gente pega aqui os evangelhos lá, né, de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, né, cartas aos Romanos, escrita por Paulo, primeira carta aos Coríntios, segunda aos Coríntios, carta aos Gálatas, Efésios, né? Enfim, para você, evidentemente, compreender tudo isso, né, você tem que se debruçar, folhear e degustar cada livro que está lá na Bíblia Sagrada. Então, fica aí esse compromisso para que você possa entender mais sobre a Palavra de Deus, sobre a importância da Palavra de Deus, e aí, aprendendo a Palavra, compreendendo a Palavra, você vai colocá-la em prática na sua vida, e eu não tenho dúvida de que a sua vida será transformada, você vai ser um homem, você vai ser uma mulher diferente, e eu tenho certeza que você vai adquirir uma capacidade incrível de transformar a vida de muitas e muitas pessoas também. Quando nós vamos lá fazer a leitura da Bíblia Sagrada, né? Então, por exemplo, né? Então estou lá no
Novo Testamento, né? Então livro de João, né? Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Então eu vou encontrar lá o J-O, né? João, né? Então indica o livro. O livro, evidentemente, ele é dividido em capítulos e versículos. Então, às vezes eu falo assim, Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 1, versos do 14 ao 16. Né? Aqui no caso, Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 4, versos 3 ao 5. Entendeu? Então essa é a divisão. Eu costumo dizer também, durante os encontros presenciais, que logo no início da Bíblia Sagrada existe ali um índice. Então eu estou com dificuldade para encontrar o livro na Bíblia Sagrada, eu vou lá no índice. Eu estou com dificuldade para entender o que significa cada sigla, né? Cada sigla dessa aqui. Né? Então, sabedoria, por exemplo, olha, o que significa? Então, lá no índice, entendeu? Tem a sigla, como está aqui, evidentemente, e à frente dela tem o seu significado. Então, não fique assim, apavorado, né? Nós percebemos, às vezes, nós estamos reunidos na igreja, às vezes tem pessoas que não têm muita afinidade com a Bíblia, não têm muita habilidade para manusear a Bíblia, e aí, de repente, o pregador, né, ou o próprio sacerdote fala assim, abra a palavra de Deus lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1, vamos fazer a leitura do verso do 1 ao 26. Então há aquele desespero incrível, né, porque aqueles que têm mais familiaridade encontram rapidamente, aqueles que têm dificuldade vão demorar, e aí fica, né, folheia para cá, folheia para lá, e aí o sacerdote ou o pregador fala amém, amém, né? Então a pessoa acaba entrando em desespero. Por quê? Porque ela não está encontrando. Então lá no comecinho tem o índice, entendeu? Aí ó, tá na página X, entendeu? Eu vou lá na página e acabo abrindo ali, de repente até no livro certo, na página certa, evidentemente. Agora, eu já vi, né, sacerdotes expressarem que não são fãs, não gostam, evidentemente, de você encontrar os livros na Bíblia por meio da página. Então, página 1229, aí abre lá, está lá. Não, né? Nós temos que manusear a Bíblia de forma que nós consigamos, sem saber o número da página, encontrar cada livro na Sagrada Escritura. Entendeu? Então, se eu estou falando do Novo Testamento, dos Evangelhos de Jesus Cristo, eu sei, né, que ela está do meio para o final. Então eu abro ali, né, o Evangelho de Jesus Cristo. Ó, tá vendo? Já abri aqui no Evangelho segundo Lucas. Né? Ah, mas eu quero Mateus. Então a gente sabe que Mateus está, né, antes de Lucas. É o primeiro Evangelho, né, do Novo Testamento. Então é só, como eu digo, utilizar. Aí você vai praticar e vai, evidentemente, se familiarizar com a Sagrada Escritura, com a Bíblia, com a Palavra de Deus. Então, não se desespere. A gente aprende mexendo, né, fuçando. Né? Então, aqui, ó, João, né, capítulo 4, é o número maior, aí tem os números menores ali no texto, versos do 3 ao 5. Poderia ser Mateus, né, como eu disse, né, capítulo 1, versos do 1 ao 26, ok? Então, fica essa dica, né, para você que está nos acompanhando até agora aqui, neste encontro por meio do qual nós estamos falando sobre a Bíblia Sagrada, sobre a Bíblia Sagrada, sobre a Palavra de Deus, ok? Então, chegamos ao final deste encontro. É claro que há muito mais, né, para ser falado sobre a Palavra de Deus. Aqui a gente deu uma sintetizada, né, uma formatação para você ter uma ideia de que a Bíblia, na verdade, não trata-se de apenas um livro, mas um conjunto de vários livros. Né? Tem duas partes, o Antigo Testamento, a Antiga Aliança e o Novo Testamento. Né? A Antiga Aliança ela começa na formação, falando sobre a formação do mundo e termina, né, até a chegada do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando começa a falar sobre o nascimento, começa a falar do nosso Senhor Jesus Cristo até o final, aí nós estamos diante do Novo Testamento. Então, querido catequizando, eu espero ter contribuído de alguma maneira
para o seu crescimento, né, sobre a palavra de Deus, para que eu tenha contribuído, espero que eu tenha contribuído para aguçar em você a curiosidade para aprender as coisas que estão lá na Bíblia, entendeu? Para que você possa ter um material que vai lhe fornecer um caminho novo, um caminho maravilhoso, um caminho onde se apregoa o amor, se apregoa a palavra de Deus, se apregoa aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou a cada um de nós. Então, querido catequizando, vamos finalizar pedindo a Nossa Senhora Aparecida para que ela nos ilumine a cada dia mais, para que ela estenda o seu manto sagrado e nos proteja, para que ela interceda junto ao seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele possa estar do nosso lado, para que Ele possa nos apontar o melhor caminho, para que nós possamos aprender cada vez mais por meio da Palavra de Deus. Então, juntos vamos dizer: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Querido catequizando, nós estivemos reunidos e permaneceremos sempre, sempre, sempre unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique em paz, tudo de bom para você e para a sua família. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro. Até lá!